Olá, Roseli Fabrim, bem-vinda ao JTT Diário Especial de Quarentena. A Roseli, ela é diretora do Sindifisco Santa Catarina, Delegacia de Florianópolis, que representa os auditores da Receita Federal do Brasil, aqui em Santa Catarina. É aquele setor de trabalhadores que se dedica a cuidar também, entre outras funções, né, da arrecadação dos impostos, que é uma coisa tão importante no nosso país, né, Roseli? Tudo bem com você? Oi, bom dia, tudo bem? É um prazer ter essa oportunidade de conversar e divulgar um pouquinho, né? Esse assunto tão importante que é realmente a arrecadação dos recursos para que a gente possa suprir a sociedade daquilo que ela precisa. E também fazer o controle das fronteiras, né? Que também é trabalho da Receita Federal. Correto. E agora o Sindifisco Santa Catarina, a Delegacia Florianópolis, e está participando junto com a Anfip, junto com o FENAFisco, tem outras entidades aqui dos auditores fiscais pela democracia e também do Instituto Justiça Fiscal, de uma campanha focada agora nessa atual conjuntura que é a pandemia mundial, que é tributar os ricos para enfrentar a crise. Esse slogan nos fala de justiça fiscal. Isso é uma coisa muito importante no nosso país, Roseli. Explica para gente o que é que significa tributar os ricos para enfrentar a crise na prática. Na verdade, o imposto ele sempre teve esse espírito, né? O imposto significa que as pessoas que têm condições elas vão contribuir para que se possa alcançar os serviços necessários para toda a sociedade, né? E também para os hipossuficientes que não podem contribuir. E por isso o imposto é uma coisa que é muito legal, é necessária. Qualquer país bem organizado, ele vai ter impostos, né? Mas no nosso país a gente tem um problema sério de que os mais ricos eles não pagam mais impostos como deveria ser, como é o correto. E a gente tem, de fato, já previsto na Constituição de 88, né, de muitos anos já, um imposto sobre grandes fortunas. Mas para que ele seja implementado, ele precisa ser regulamentado em lei. E isso nunca aconteceu. Nesse momento de crise, onde efetivamente vai haver uma redução na arrecadação de tributos, porque as empresas têm diminuído as suas atividades e a renda das pessoas, né, está sendo abalada, e há uma demanda muito maior por serviços sociais. Muita gente precisando ser cuidada, a saúde precisa de um recurso emergencial e nós precisamos pensar de onde podem vir esses recursos. E a gente tem, então, essa possibilidade já prevista na Constituição e que já é uma discussão que a gente faz há bastante tempo de que por que é que no país, no Brasil, a gente não tem implementado esse imposto sobre grandes fortunas. E, então, a discussão oportuna é necessária e urgente, né? Exato. E a gente está numa conjuntura que está exatamente mostrando que o Estado, a importância da presença do Estado, né? Vê, a gente está tratando do controle e do cuidado do Covid através do SUS. A gente está pensando em manter o abastecimento da energia elétrica e, né, isso ainda é um serviço estatal. Então, mas, por outro lado, há sempre uma pressão desigual quando se trata, né, do Congresso Nacional de discutir, rediscutir esse assunto, já que os maiores interessados também são aqueles que colocam a maior parte dos representantes no Congresso Nacional, tem até o poder econômico para fazer isso, né? Então se torna uma discussão extremamente desigual, não é, Roseli? Sem dúvida. E não é só o imposto sobre grandes fortunas, né? Uma coisa estranha, estapafúrdia que se tem no Brasil é a isenção sobre lucros e dividendos. Então, as pessoas que ganham os maiores lucros, na pessoa física, esse rendimento todo é isento de tributação, e isso não existe em outros países do mundo. Há uma compensação entre o imposto pago na empresa, a diferença com o imposto de renda na pessoa física. Mas a isenção e ela se mantém, essa discussão a gente não consegue avançar, porque, como você disse, né, o grande capital ele está representado e ele está lá fazendo a legislação. De fato, a gente precisa
ampliar essa discussão e de criar um movimento que obrigue a que essas coisas sejam discutidas, que a reforma tributária aconteça também nesses outros tributos, e nesse momento vem a questão do imposto sobre grandes fortunas. A gente está com 4 projetos de lei no Senado, ou no Congresso Nacional, para implementar esse imposto. 2 já vinham de antes, tem já do ano passado, ou de outros anos, Paulo Paim e outros já haviam colocado esses projetos. E tem 2 que são agora de depois da pandemia. O que nos preocupa é que é muito urgente essa arrecadação desse tributo e, segundo a Constituição, um novo imposto ele só pode ser cobrado no exercício seguinte ao da sua criação em lei. Então, ele poderia ser cobrado a partir do ano que vem. Então, já há também no Congresso uma proposta de empréstimo compulsório, que faria sobre as grandes fortunas, empréstimo compulsório sobre grandes fortunas, que seria há uma previsão na Constituição de que isso possa ser implementado em situações de calamidade, né, pública, de uma crise como a que está instalada, e justificaria a criação do empréstimo compulsório. É verdade que esse empréstimo ele precisa ser devolvido, é um empréstimo, né? A proposta é de que seja até uma alíquota de 4% sobre o patrimônio, né, sobre a fortuna dessas pessoas. Mas ele poderia depois ser compensado, já que a gente, podendo criar o imposto sobre grandes fortunas, depois, nos anos seguintes, ele poderia ser compensado com esse imposto, essa devolução do empréstimo compulsório. Seria uma maneira de a gente arrecadar rapidamente. Então, me parece que essa ideia ela é factível e numa situação tão emergencial como a gente está vendo, sui generis, nós não vivemos isso em tempos recentes, justifica a criação desse imposto, né? Ou também do empréstimo compulsório. Muito bom, Roseli. É muito bom saber que tem todos esses projetos, né? Uma questão que infelizmente, o tempo voa. Eu queria que você falasse também que as entidades estão com uma campanha aí para esse momento específico que chama Solidariedade Também Contagia. E vocês estão arrecadando. É uma campanha bem focada também na categoria, porque até as entidades nacionais, né, Anfip, vão tá também colocando recursos aí. A primeira distribuição das cestas básicas, né, vai acontecer agora, essa semana, no dia 3 de abril. Mas a campanha continua, porque a ideia é por mais 3 meses arrecadar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha, Roseli, da importância das pessoas que as que ainda possuem seus salários garantidos serem solidárias nesse momento. Sem dúvida, a solidariedade nesse momento é fundamental. Eu penso que, inclusive, não só falando da campanha, mas da importância de cada um pessoalmente cuidar para talvez seguir pagando a sua faxineira, o cabeleireiro, o fisioterapeuta, né? Que cada um tenha esse cuidado de, nesse momento, ver os seus próximos e continuar fazendo algum tipo de pagamento, ainda que não receba o serviço, considerando essa calamidade que está se instalando. E também ampliar para cuidar daquelas pessoas que até a gente não enxerga, que estão lá na comunidade do Frei Damião, em outros lugares, e que, de fato, elas já estão passando fome. É muito séria a situação. Então, a nossa entidade ela está fazendo, sim, uma campanha para que todos os auditores contribuam, e também a própria entidade e outras pessoas podem contribuir, e a gente vai levar esses recursos para essas organizações que já estão trabalhando, já estão dentro dessas comunidades, conhecem a realidade e vão fazer com que rapidamente esses itens cheguem às pessoas. A cesta básica, mas também itens de higiene, né, de cuidado pessoal tão necessário nesse momento. Então, quem quiser, puder contribuir, pode acessar o site do Sindifisco e ver lá o número da conta, fazer sua contribuição. Vamos fazer uma grande rede aí de cuidado e vamos descobrir a solidariedade de uma maneira bem mais intensa nesse momento tão difícil. Exatamente. Muito obrigada pelas informações, Roseli. Vamos aí torcer para que essa campanha, como tantas outras que estão sendo tocadas nesse momento por diversos grupos, esse sentimento de solidariedade que realmente está aflorando e precisa, e é necessário e é urgente nesse momento. Muito obrigada pelas informações e um grande abraço
E até daqui a pouco a gente vai estar voltando aí a conversar sobre esse tema que é tão importante, a necessária e justa reforma tributária. Um grande abraço. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Segue o JTT Diário Especial aí com a edição da Jana Machado e a direção aí do Raul Fittipaldi e toda a equipe aí do Portal do Zacato. Tchau. Tchau.